verão, tudo bem que ele tá com uma carinha de inverno, né? Mas a tendência é que nessa estação do ano, piscinas, praias, e tudo aquilo que refresca, né? Aumente a procura ainda mais. E isso pode causar um problema bem sério, chatinho, que é a otite externa, que costuma aparecer com mais frequência exatamente nessa época do ano, principalmente em crianças. A gente vai tirar todas as nossas dúvidas a partir de agora sobre esse assunto com a otorrinolaringologista pediátrica, a doutora Viviane Martori Pandini. Doutora, muito bom dia. Vamos falar sobre esse assunto, igual eu falei agora. Tá meio frio, tá estranho esse verão, mas a hora que sai um solzinho, a gente corre pra piscina, pra praia. E quem ama isso? A criançada, né? Muito bom dia e bem-vindo à edição Manhã. Bom dia, Juliana, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar, doutora, definindo o que é a otite externa? A otite externa é uma infecção da pele do conduto auditivo, que é o buraquinho que a gente tem no ouvido. Uhum. Então, com o contato com água de piscina, de mar, essa barreira que a gente tem de proteção aqui do ouvido acaba sendo eliminada, né? E isso faz com que a pele do conduto, que já é uma pele bem fininha, igual pele de idoso, que qualquer esbarradinha sangra, fique mais exposta ao contato com bactérias, principalmente, que fazem essa infecção que se chama otite externa. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, se é uma infecção, ela costuma ser causada então por bactérias, por fungos, como que é essa infecção, né? Como que se dá essa infecção? Sim, elas podem ser causadas principalmente por bactérias, mas também por fungos. E aí é uma infecção mais difícil ainda de se conseguir tratamento. O fungo é mais chatinho do que a bactéria nesse caso. E por que que ela é tão mais comum no verão e nos pequenos, na criançada? É justamente por conta desse contato com a água, porque é a água que faz com que se perca essa barreira de proteção. Então, o que acontece? A criança entra em contato com a água, às vezes já tem uma cerinha ali dentro acumulada, isso faz com que a criança tenha mais coceira, e quando a criança vai coçar o ouvido, acaba machucando, abrindo um arranhão ou um machucadinho ali na pele do ouvido, com que faz com que essa barreira seja mais perdida ainda, né? Que abra um orifício para a entrada dessas bactérias ou fungos e assim se dar a infecção. Doutora, esse período que a gente está fazendo frio ou não, chovendo ou não, com sol ou não, muita gente aproveita para viajar e faz também muitas viagens aí de avião, né? Aquela pressão das aeronaves na subida, na descida, também podem causar ali um desconforto, né? Uma dor, um incômodo. Já que a gente está falando desses cuidados, o que a gente pode fazer nesse caso para aliviar esse incômodo, principalmente quando a gente está falando de crianças? Sim, isso também é muito importante, é um cuidado que a gente tem que ter durante as viagens. Durante a subida e a descida do avião, essa alteração de pressão pode causar incômodo no ouvido dos pequenininhos. Então, se a gente está falando de orelha média, né, a parte da orelha lá dentro do tímpano, diferente da otite externa, essa infecção de piscina. O que acontece? Aumenta ou diminui a pressão ali dentro e a criança não consegue compensar bem, porque essa comunicação que a gente tem entre o nariz e o ouvido, que é quem faz essa compensação, na criança, principalmente nos menores de 2 anos, essa comunicação não funciona direito, isso ainda está em desenvolvimento. Isso faz com que a criança tenha mais dor nessa subida ou descida de avião. E o que a gente pede, justamente, e orienta, é que a mãe dê algo para a criança mastigar durante a subida ou descida. Crianças maiores podem até chupar um chiclete ali, uma bala, ou então nas menorzinhas, um biscoitinho ou algo para ela mastigar, ou até aquelas crianças que mamam mamadeira ou que mamam o peito ainda, que se ofereça o peito ou a mamadeira durante a subida e descida do avião. É Eu ia uma lhe dica perguntar importante para eles exatamente saberem de ouvir. em relação aos bebês, que não conseguem nem falar o incômodo que estão sentindo, né? Então, amamentar nesse momento ali da subida, da descida, é uma boa orientação para evitar. Então, tem que estar pelo que eu entendi da sua explicação, tem que estar em movimentação, em movimento essa região, é isso? Tem que estar deglutindo, porque a Uhum. deglutição faz com que essa tuba auditiva, que é a comunicação que a gente tem entre o ouvido e o nariz,
nariz e o ouvido, ela se abra e entre ar ali e faça essa compensação entre o nariz e o ouvido. Então, a mastigação faz com que a tuba auditiva se abra. Quando a gente deglute, a gente ouve um barulhinho no ouvido. É essa compensação acontecendo. Essa orientação é muito boa, eu faço muito. Eu não viajo sem o meu chicletinho. É uma mão na roda, realmente esqueço tudo menos o chiclete, porque realmente é um incômodo que a gente acaba sentindo. Vamos voltar um pouquinho para falar então sobre a otite, já que a gente está nessa coisa da água, as crianças amam. Como é que a gente pode, primeiro vamos falar da prevenção, como que a gente pode, os pais podem fazer para evitar que isso ocorra? Tem que estar ali de olho direto nas crianças, tem que evitar mergulhar demais. Como é que a gente consegue controlar isso, sendo que a gente está falando de crianças, que é bem mais desafiador? Na verdade, a principal orientação que eu faço sempre para os meus pacientes é que venham ao consultório da otorrinolaringologista para que se faça uma consulta preventiva. O que vai acontecer nessa consulta? A gente vai remover qualquer cerume que tem ali e vai orientar como limpar logo depois, como fazer essa higiene e secar o ouvido, né? Logo depois do contato com água e já deixar prescrito alguns medicamentos que podem ser usados caso a otite externa ocorra ou caso a criança tenha essas otites de repetição. Então, a principal orientação que a gente consegue deixar aqui é como enxugar os ouvidos das crianças. Então, existe essa ideia de que tem que usar cotonete, né? E o cotonete, ele não é indicado nem para adulto, nem para criança, nem para idoso. Na verdade, o cotonete tem outra função. Se você ler no rótulo, lá está escrito não introduzir nos condutos auditivos. Então, o ideal é se usar uma toalha, aquela toalhinha fininha de bebê, tipo fralda. Então, até onde o dedo alcança, com aquela toalhinha, você enxuga todo o orifício aqui do ouvido e todas as voltinhas, né? Logo após a criança tiver contato com água. Então, assim, pode mergulhar, pode brincar à vontade, desde que se faça, né, essa prevenção, tanto de remoção de cerume antes da viagem, quanto de secar os ouvidos logo após o contato com água. Perfeito. E caso esses pais já tenham, não estejam, né, não tenham assim acompanhado as suas orientações, ocorra isso ao longo ali das férias, de uma viagem, enfim, tem como aliviar a dor? Tem alguma orientação rápida que esses pais podem fazer para pelo menos aliviar a dor dessa criança? E claro, depois logo ali em busca de um especialista. Sim, se isso acontecer, por exemplo, no meio da madrugada, né, tá ali, não consegue buscar ajuda, o ideal é que se dê um analgésico ou anti-inflamatório, aqueles que a gente sempre tem na bolsa quando carrega a criança, né? Então, o analgésico somente, não pingar nada. É muito comum aí essa história de que pinga óleo quente, ou então pinga alho, né? Cada um faz uma coisa, e isso não é indicado de forma alguma. Então, somente um analgésico, e o que pode se fazer também é colocar uma compressinha quente, algo para aquecer. Então, um paninho quente, aquecido, né? Em cima do ouvido. Isso ajuda a aliviar um pouco a dor, tá? Mas nada dentro do ouvido. Perfeito. Esse paninho seria um úmido, doutora? Não precisa ser úmido, ele pode ser aquecido, por exemplo, com ferro de passar roupa, com chapinha de cabelo, né? Aquecido ali para colocar no ouvidinho da criança para ajudar a aliviar. Perfeito. E depois correr para um atendimento especializado. E importante a gente, só para nós a gente encerrar aqui a nossa conversa, caso essa infecção, doutora, não seja tratada da maneira adequada, podem ocorrer danos ainda maiores para essa criança ou até mesmo para um adulto? Sim, com certeza, né? Quanto mais tempo a criança fica com a infecção, mais difícil é de se tratar. Então, o ideal é que se procure mesmo atendimento médico o quanto antes. Por isso que a gente reforça a questão da prevenção. Procurar antes, já ter essa orientação, a receita médica para usar quando se for viajar, por exemplo, para fora do país, né? Ou então para praia, lugares mais difíceis de acesso médico, principalmente acesso médico especializado.
Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Conversamos sobre otite externa e quem nos trouxe as informações foi a otorrinolaringologista pediátrica, a doutora Viviane Bandini. Doutora, muito obrigada. Ótimo dia, ótimo final de semana para você. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês também. Tá aí várias orientações para você, especialmente você que tem criança em casa. E ficou aí a orientação maior da doutora, né? Prevenção. Faz parte do planejamento da sua viagem também em busca desse profissional, repito, especialmente se você tem criança em casa, para ver se está tudo certinho ali e fazer toda a prevenção necessária para que esse problema não acabe e não atrapalhe com as suas férias. Excelentes orientações e repito, a gente sobe depois dessa entrevista para o nosso canal do YouTube, é só você acessar lá Rede Família, canal Rede Família, que você tem acesso a novamente acompanhar cada uma dessas orientações da doutora.